Vamos pegar assim, saúde. Qual é a grande questão popular na saúde? É a atenção básica, onde resolve 80% dos problemas. A prevenção. Então, diabetes, hipertensão, se você fizer a prevenção no posto de saúde, agora chama unidade básica de saúde, né, você não vai ter o pé diabético lá na frente. Eu também fui secretário de saúde, para treinar, né? Então, treinar mesmo. Tal. Então, repare. Então, na atenção básica, como é que está funcionando? Primeiro, falta médico. Grande problema. Por quê? Porque a formação médica no Brasil foi terceirizada. E ao invés de eu formar médicos da forma que eu preciso para a população, eu formo médicos assim como as organizações da medicina acham que deve fazer, que elas monopolizam de forma privada as residências. Então eu não tenho mais médico clínico geral, eu não tenho mais sanitarista, médico de saúde pública, de família, não tenho. É porque esses também são os médicos que ganham menos, né? Muito menos. Então, mas aí, solução petista. Vamos mudar a formação. Traz de Cuba. Traz de Cuba. Espera aí um pouquinho. Aí os médicos entram em pé de guerra. Com razão, em parte. Embora passaram da conta. Né? Passaram da conta. Mas é o seguinte, o que é que tem que fazer? Você tem que fazer a formação. Eu consegui uma escola de medicina para Sobral. Pública, gratuita, cuja formação o currículo foi desenhado pela comunidade médica de Sobral e qualifica médicos para a saúde da família. Mas para o Brasil eu estou propondo uma carreira. Não tem o promotor? Ora, o promotor não gosta de estar em Tremembé, não sei o que e tal, porque ele quer estar na capital, quer estar em Campinas, quer estar... Então tá bom. Ele jovem vai começar lá na pequena comarca, mas já sabe que é uma carreira em que ele vai progredir, não é? Por mérito, por tempo. Então, temos que fazer uma carreira médica. Essa é a minha proposta, mas meter na formação. Hoje o Brasil tem precaríssima oferta de anestesista. Tem mesmo. E o ato cirúrgico morre. Então não tem mais um concurso para anestesia no Brasil. Você abre um concurso para médico anestesista, eles não comparecem. Por quê? Porque o ato cirúrgico precisa vitalmente deles e com razão, não estou condenando não. Quem tem que organizar isso é o Estado. Né? O que é que eles fazem? Criaram cooperativas e cobram por procedimento. É isso. É isso. Só que o procedimento que um anestesista cobra, às vezes, equivale ao salário do cirurgião. Já paguei bastante grana de anestesia. Sim, mas eles estão errados? Não, quem está errado é quem organiza a paróquia. Percebe? É porque não tem um projeto. Vamos lá. Enfrentamento das drogas. Qual é a política? O mundo inteiro está perplexo. O mundo inteiro perplexo. Como é que faz? Libera e tal. Não deu certo. Falando em droga mais pesada, naturalmente. Tranca, guerra contra a droga. Foi uma tragédia. E aqui adotamos a política de guerra contra a droga por influência norte-americana, pura e simples, do governo do Lula. Minimamente tinha que ter o debate. É exatamente o que eu proponho. Então, mas se a sociedade brasileira fosse hoje votar num referendo sobre liberação de maconha, por exemplo, eu acho que ela seria contra. Ela seria contra se o debate fosse feito na condição que está hoje. Por quê? Porque eu colido a elite política brasileira, como é muito alienada da vida do povo, ela colide com a religiosidade, ela colide com a moral popular e o papel, especialmente do pensamento progressista, mas também dos intelectuais, dos artistas. Isso eu tenho feito um apelo. Né? Como é que pode os intelectuais de um país como o nosso, os artistas, sabe, que são sinais de vanguarda na sociedade, serem conservadores, terem uma proposta passadista, altamente conivente com ladroeira, com fisiologia, com clientelismo? Isso deforma a nação. Então o que é que você tem que fazer? É o seguinte, não, o presidente da República não é o chefe, não é o dono do pedaço. Ele tem responsabilidade com todos os grupos. Ele tem que iluminar o debate. Ele tem que saber todos os elementos que têm legitimidade para participar do assunto, os médicos, as lideranças religiosas, sei lá, quem venha, discuta e vamos discutir o assunto, porque não é um problema. Qual é o problema? Os problemas são dois. Antes da gente achar a solução, eu quero estressar essa discussão, que é o que eu vou fazer, porque eu estou com dois problemas que eu não aceito ficar parado. A matança de jovens pobres negros nas favelas. Uma mulher grávida, morreram 600 mulheres no Rio, 15 grávidas. Isso Rio de Janeiro. Que é isso? Nós vamos fazer de conta que não está acontecendo. Sabe quantas pessoas foram assassinadas no Brasil? 57 mil em 12 meses. Morreu mais gente no Brasil assassinada do que na guerra civil da Síria. Então esse assunto vai ter que vir para a minha mesa, não vai ficar só por tabu, por moralismo, por seja o que diabo for. Vem para a minha mesa, não vai ter mais isso aqui. Essa solução não presta.
A segunda razão é a população carcerária, Monark. Quando essa brincadeira começou com Lula, nós tínhamos 300 mil pessoas presas. Hoje nós temos 800 mil pessoas presas e 250 mil mandados de prisão para serem executados. E viraram universidade do crime. E no mesmo período, facções criminosas e milícias começaram a surgir no Brasil ante nenhuma atitude. Nenhuma. Agora está o Bolsonaro distraindo o povo com um serial killer, a brasileira, né, que está embrenhado no mato e tal, e tem um picareta lá do Ceará que resolveu fazer um filme na televisão, porque o Bolsonaro cria essas distopias no Brasil. Estou saindo para Goiás. Como é que a gente chama um bastardo com a cara dela. Pois bem, é porque eu não engulo essas coisas. E eu vi um filme, veja aí você que está nos acompanhando, um filme de uma deputada de Goiás que pegou um helicóptero e um fuzil e disse que vai caçar o cara também. Ah, a gente tá com vários super-heróis aí agora, né? Mas onde é que nós vamos parar? Ah, virou um circo, né? Eu acho que na verdade sempre foi um circo, né? A gente aqui acredita que a política é um teatro meio macabro, assim. Tem parte disso, mas não pode mais ser, porque passou do limite. Passou, né? Mas e aí? A gente tava naquele negócio do, tipo, chegou lá a guerra... Pronto, aí tava fazendo as propostas. Federativo. Então, mas eu troco o Pacto Federativo, eu vou construir uma mediação de atacado para substituir esse varejo corrupto. Uhum. Em que você se acerta com o bandido pro bandido não... De forma bandido pro bandido não perseguir tua bandidagem. Isso é um negócio que não deu certo. Sim. Por quê? Eu tenho muita experiência. Deu certo, eles estavam todos com a Dilma. A Dilma caiu. Deu certo, eles estavam todos com o Collor. O Collor caiu. Deu certo com o Lula, que estavam todos com o Lula. Ou se o Roberto Jefferson teve o Correio. O Valdemar Costa Neto estava no DENIT. O Renan Calheiros estava na própria Petrobras, o Sérgio Machado na Petrobras, o Eduardo Cunha, o Lula deu Furnas, o Gedel daqueles 51 milhões. Entra no Google aí, irmão. 51 milhões de reais. Salvador, apartamento, Gedel Vieira Lima. O Lula deu o Ministério da Integração e a Dilma deu a vice-presidente da Caixa Econômica. Deu certo, o Lula foi bater na cadeia, porra. Esse é o caminho certo do fracasso. Com certeza. Nem funciona para o país, que está aí em Pandarecos, e nem funciona para os caras. O que vai funcionar é outro caminho. O Itamar funcionou. Eu fui ministro do Itamar. Não teve um escândalo. Eu fui governador, não tive um escândalo. E os que eu tive, eu fiz o quê? Afastei o cara, mandei apurar. Num caso, o cara era culpado, problema do delegado de polícia. No outro, era ele inocente, voltou e disse, olha, ele foi agredido. A política tem muita calúnia e tal. Sim. Então, veja, consertar o Pacto Federativo em troca de uma refundação do Pacto Constitucional Brasileiro, da reforma do país. São 3 assuntos. O financiamento, que é a questão fiscal, a reforma política, né, e a questão da Previdência. E a questão da liberdade dos estados decidirem as próprias leis? Por exemplo, como a gente tem nos Estados Unidos, que os estados são mais autônomos para decidir sobre coisas referentes à saúde, política de drogas, armas... Isto é uma coisa que deveria ser moderna no Brasil. A questão, entretanto, é histórica. Os norte-americanos evoluíram de uma confederação, as 13 colônias. Parte delas não era inglesa, né? Louisiana, o Texas, eram México e França e tal, e teve uma guerra. Então eles fizeram a Constituição, a independência, e fizeram essa radical autonomização federativa, e por isso o presidencialismo lá funciona. Porque o presidencialismo é uma lógica de impasse. Modernamente é o seguinte, você tem um órgão, balofo, gordão, né? Que demora 20 dias, 1 mês, 2 meses para decidir um assunto, e os negócios de Estado acontecem overnight. Né? Tá lá um menino mexendo num computador na City de Londres ou em Tóquio, no Nikkei e tal, e isso causa uma fuga de capital e tem um tilt, o dólar se valoriza, o real desvaloriza, mexe com o preço da gasolina, tá aí o Congresso. E o executivo é que é encarregado do negócio. Né? Então, tô esperando o momento que tu vai fazer o... É muito engraçado, eu estava muito aborrecido com aquilo. Era o Michel Temer fazendo mimimi com a Dilma.